Espírito Santo, Senhor, entre tua santa presença, Pai. E eu venho te pedir direção para que eu possa falar um pouco sobre a tua palavra, Senhor. Que não venha ser eu, mas que possa ser o teu Santo Espírito me usando, em nome de Jesus. E o tema que eu vim deixar hoje é sobre a perseverança. A perseverança é a chave para uma vida firme com Jesus. Ter perseverança significa persistir em seguir Jesus, mesmo enfrentando muitas dificuldades. Perseverar é não desistir. Seguir Jesus nem sempre é fácil, mas se perseverarmos, receberemos a recompensa de Deus. Perseverar também é persistir em fazer o bem. Há muita tentação para desfalecer, mas com a ajuda de Deus você pode resistir. Perseverar é continuar fazendo o bem, independente das circunstâncias, por amor a Deus. Bom, irmãos, como a gente já pode ver aqui, a perseverança ela é uma chave para que a gente possa viver uma vida firme nos caminhos do Senhor. Por mais que em meio ao nosso caminhar venha dificuldades, venha problemas, venha tribulações, venha tentações, mas se a gente tem a perseverança, a gente irá continuar até o fim. Por quê? Porque a perseverança ela é persistir. A perseverança ela significa persistir. Perseverar não é desistir, mas é persistir. Por mais que venham os problemas, por mais que venham as dificuldades, mas a gente deve sempre permanecer perseverantes no Senhor, porque a palavra do Senhor ela é clara em dizer que se perseverarmos até o fim, nós receberemos uma recompensa. E que recompensa é essa? É morarmos eternamente juntamente com o Senhor Jesus. Você sabia que a sua fé, ela produz perseverança? Podemos ver em Tiago, capítulo 1, versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Como assim a prova da minha fé, ela produz perseverança? Quando vem as provações, as perseguições, a nossa fé, ela é testada e ela é fortalecida, produzindo a perseverança. Porque a gente só consegue perseverar se a gente tiver fé. Como assim? Porque se a gente não tiver fé, como que a gente vai ver que aquele problema não é nada para o nosso Deus? Então, a gente só consegue perseverar se a gente tiver a fé. Porque quando a gente tem fé, por mais que o problema aos nossos olhos seja grande, mas a gente olha para aquele problema e a gente determina o milagre, a gente determina a bênção sobre as nossas vidas. Por isso que é bastante importante a gente ter a fé também. Você sabia que você tem que perseverar na oração? Em Romanos, capítulo 12, versículo 12, vem falar: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Como assim perseverar na oração? A gente pode pegar um exemplo que muitas pessoas elas começam orando pela sua casa, pela sua família, começam orando por um milagre, por uma cura, mas por não receber naquele momento, por custar receber aquela bênção, as pessoas acabam desistindo, as pessoas acabam parando no meio do caminho. Mas não é assim que funciona. A gente deve perseverar na oração. Se você ora pela sua família, se você ora para ser liberto, se você ora para ser curado, para receber uma bênção, por mais que você não receba naquele momento, mas você deve continuar perseverando, você deve continuar persistindo, porque muitas das vezes o Senhor ele não nos dá aquilo que pedimos naquele momento, porque às vezes a gente não está preparado para receber, porque o Senhor sabe que se nos entregar aquela bênção, a gente irá jogar fora, a gente irá desperdiçar. Então, é por isso que a gente deve perseverar na oração. É por isso que a gente deve persistir até o fim, até a gente receber aquilo que a gente tanto ora. Quem sabia que vamos ser odiados por amor a Jesus, mas que também temos que perseverar até o fim. Marcos, capítulo 13, versículo 13, vem falar: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a gente, por servir ao Senhor, a gente irá ser odiado pelo mundo. Mas por que seremos odiados pelo mundo? Porque não fazemos as práticas que esse mundo faz. Porque não fazemos aquilo que fortalece a nossa carne.
porque negamos os prazeres deste mundo, e é por isso que seremos odiados por este mundo. Ah, mas eu não fiz nada para aquela pessoa e aquela pessoa ela me odeia. É justamente porque você serve ao Senhor, porque você deixou tudo neste mundo. Você renunciou à sua carne, você renunciou bebidas, você renunciou festas, você renunciou farras. E muitas pessoas neste mundo, pessoas que eram seus amigos, pessoas que eram seus colegas que estavam ali a todo momento com você, eles vão ficar contra você. Mas por quê? Porque você já não faz aquilo que agrada a eles. Porque você já não faz aquilo que agrada a sua carne. O quê? Que é beber, quer se prostituir, quer usar drogas, quer ir para festas. Então é por isso que seremos odiados por amor ao Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor, ela é clara em falar novamente que se a gente perseverar até o fim, nós receberemos uma recompensa. Então, é o que o Senhor Jesus ele vem falar para nós nesta noite. É que não ligue se as pessoas falam mal de você. Não ligue se as pessoas começaram a te odiar porque você entrou na igreja. Não ligue para isso. Mas foque no Senhor Jesus. Permaneça perseverante no Senhor. Porque assim você verá que valeu a pena você ter deixado este mundo. Porque assim você verá que valeu a pena você ter deixado amigos, você ter deixado essas pessoas que estão no mundo por amor ao Senhor Jesus. Você sabia que se guardarmos a palavra do Senhor, perseverando nela, o Senhor nos guardará também? Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e 11, vem falar: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, irmãos, se a gente guardar a palavra do Senhor e se a gente perseverar, o Senhor ele promete que irá nos guardar no dia da nossa provação. O Senhor ele promete que irá nos livrar de todo o mal. Mas para que isso venha a acontecer, é necessário com que a gente possa guardar a palavra dele. É necessário com que a gente possa viver em perseverança. A gente pode ver um exemplo de perseverança que é Jó, porque Jó, mesmo no seu pior momento, ele não negou ao Senhor. Mesmo Jó perdendo tudo, mesmo Jó perdendo amigos, mesmo Jó perdendo filhos, mesmo Jó perdendo gados, riquezas e até mesmo a sua própria saúde, mas Jó mesmo assim permaneceu perseverante. Jó ele não olhou para o problema, Jó ele não olhou para a dificuldade, mas Jó ele permaneceu com o seu foco olhando para o Senhor. Porque Jó ele poderia muito bem ter olhado e ter dito: não, mas o Senhor ele me abandonou porque os meus filhos se destruíram, os meus gados se destruíram e eu estou enfermo. E até a minha própria mulher, ela pede para que eu blasfeme contra o Senhor. Jó, ele poderia muito bem ter falado isso, mas o que foi que Jó fez? Jó, ele olhou e falou: o Senhor deu e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jó, ele é um grande exemplo para cada um de nós. Um exemplo de perseverança. Porque eu acredito que a gente não passa nem um pouco do que Jó passou. E muitas das vezes a gente nega ao Senhor. Então, o que a gente deve fazer é permanecer perseverante. A gente também tem outro exemplo de Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles pregavam, eles anunciaram a palavra do Senhor, mas mesmo assim eles foram perseguidos. Mesmo eles fazendo bem, mesmo eles levando a palavra do Senhor para pessoas que estavam perdidas, mas mesmo assim eles foram perseguidos, mesmo assim eles foram presos. E aqui está mais uma prova de que seremos odiados pelo mundo. Porque Paulo e Silas, eles não estavam fazendo mal. Paulo e Silas, eles estavam fazendo bem e eles foram presos. Mas a gente também pode pegar aqui que Paulo e Silas, eles não reclamaram, eles não murmuraram, eles não olharam para o problema, eles não olharam porque tinha sido preso, mas o que foi que eles fizeram? Eles oraram e cantaram dentro da prisão. E a gente pode ver que a partir do momento em que eles começaram a louvar, eles começaram a orar, a cadeia se estremeceu e todos os presos eles foram soltos. Então aqui a gente está mais uma prova de perseverança.
A gente vê aqui mais uma prova de que se a gente perseverar, o Senhor Ele estará conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Então, irmãos, é o que essa palavra ela vem falar para cada um de nós, é que ao decorrer da nossa caminhada, o Senhor Jesus mesmo fala que não será fácil, não será uma caminhada de bênçãos, de flores, de alegria, não, mas será de perseguição, será uma caminhada que muitas das vezes a gente irá chorar, muitas das vezes a gente irá pensar em desistir, mas que a gente deve sempre lembrar que o Senhor Jesus Ele está do nosso lado, o Senhor Jesus Ele está nos ajudando a continuar caminhando no caminho. Então é o que o Senhor Jesus ele vem falar para cada um de nós, é que a gente não deve olhar para o problema, é que a gente não deve olhar para a dificuldade, mas que a gente possa permanecer com o nosso foco no Senhor Jesus e devemos permanecer perseverantes no caminho, porque lá no fim a gente irá ver que tudo aquilo que a gente perdeu, tudo aquilo que a gente renunciou valerá a pena. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela vem falar que melhor é que a gente possa perder aqui na terra para poder ganhar lá no céu. Porque lá no céu a gente irá ter casas de ouro, a gente irá morar com o Senhor Jesus. Lá no céu a gente não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Então, sempre que você pensar em desistir, sempre que você pensar em parar, olhe para essa palavra, lembre dessa palavra e lembre que se você perseverar, você vai morar juntamente com o Senhor, aonde não haverá mais dor, aonde todo sofrimento será cessado, aonde só haverá alegria e paz. Então essa é a minha palavra, a minha oportunidade.